estamos para mais um estudo da nossa querida doutrina espírita. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece. Jesus querido, divino amigo, Deus nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo, de esclarecimento e de consolo que essa doutrina nos traz. Te rogamos bênçãos para todos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Agora vamos ao estudo da nossa doutrina programado para esse momento. Olá, irmãos. Paz e alegria a todos. Estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz para um estudo, para reflexão sobre os ensinamentos da nossa doutrina espírita. Então, hoje o nosso tema é sobre a morte, né? Quem tem medo da morte? Será que nós espíritas temos esse temor? Então, para a gente analisar um pouquinho sobre essa questão, a gente vai buscar um amparo no Livro dos Espíritos. Eu trouxe um livro também aqui do nosso saudoso Richard Simonet, né? Ele é o livro Quem Tem Medo da Morte. Ele nos traz bastantes esclarecimentos baseados na doutrina, com síntese, né, dos postulados doutrinários da nossa doutrina. Vamos estudar também alguns trechos do livro O Céu e o Inferno. Vamos ver também alguns trechinhos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que a gente consiga manter a nossa sintonia no bem, a sintonia no nosso Espírito Protetor, para que a gente acolha da melhor forma possível esses ensinamentos que a doutrina nos traz. Então, eu trouxe um resuminho, né, um resumo bem rápido do Livro dos Espíritos sobre a nossa condição, como é que a gente se porta no plano espiritual, o que acontece conosco nesse processo da desencarnação. Então, no slide que a gente criou aqui, diz mais ou menos o seguinte, no nosso resumo. Lá na questão 149, Kardec nos diz, através da orientação dos espíritos superiores, que no instante da morte, a alma volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente, ou seja, ela esteve aqui reencarnada, né? E depois da desencarnação, que ela ficou temporariamente fora do plano espiritual, entre aspas, né? Porque a gente está sempre lá e cá, e ela retorna para a verdadeira vida, que é a do plano espiritual. Na questão 150, os espíritos nos dizem que a alma conserva a sua individualidade. Então, se eu desencarnar hoje, quando eu retornar ao plano espiritual, eu não deixo de ser Leila. Todo o conhecimento, toda a bagagem que eu adquiri durante essa existência, essa encarnação, soma-se a todos os conhecimentos que eu já tinha. Então, eu continuo carregando comigo a minha bagagem e a minha individualidade. Como alguns querem crer, né, que quando a gente desencarna, a gente se soma ao todo. Não é assim. Cada espírito tem a sua individualidade. Cada alma leva consigo para o plano espiritual a sua individualidade. E nessa mesma questão, no item A, os espíritos nos dizem que a alma continua a ter um fluido que lhe é próprio. Esse fluido é o seu perispírito. Então, é aquele corpo fluídico que envolve o espírito. A gente tem o corpo físico, né? E tem o intermediário, que a gente costuma dizer que é a nossa identidade. Quando a gente retornar ao plano espiritual, é o perispírito que nos mostra, que diz quem a gente é, que dita a nossa luminosidade ou não, a nossa identidade. E na questão B, dessa mesma pergunta da 150, né, 150B, os espíritos vêm nos dizer que a alma nada leva consigo deste mundo a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Todos nós, né, que tememos a morte, que tememos a desencarnação, o nosso receio é o do que a gente vai encontrar lá. Juntamente com esse receio, a gente traz o desejo de ir para um lugar
feliz, por ir para um lugar melhor, de estar em melhores condições. Mas para a gente desejar isso, a gente tem que refletir, tem que pensar sobre a desencarnação. E alguns irmãos nossos não estão muito preocupados com essa questão. Eles vivem de forma corriqueira, normal, sem refletir sobre a sua conduta aqui no plano físico, sobre o que vai acontecer depois que desencarnar. Então, uns pensam, outros não pensam. Aqueles que pensam, pensam com temor. E é por isso que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso hoje. Na questão 153 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior nos diz o seguinte: a vida do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então ela retorna lá para o plano espiritual. O que morre de fato é o corpo físico, é a veste, né, como a gente costuma dizer. Nós retornamos. Como eu disse, o nosso maior receio, né, é qual vai ser a minha condição enquanto espírito desencarnado. Como é que eu vou chegar no plano espiritual, né? Eu vou chegar mais tranquila, eu vou chegar conturbado, eu não vou me dar conta de que eu desencarnei. Eu acho que para o espírita, né, são esses os pensamentos. E a gente prossegue aqui, né, pegando um pouquinho do livro O Céu e o Inferno. Lá na primeira parte do Céu e o Inferno, Kardec trouxe para a gente, no segundo capítulo, no capítulo 2, 9 itens sobre essa questão da gente ter essa apreensão, esse medo da desencarnação. Então, o título é Causas da Apreensão Diante da Morte. Então, lá no item 4, ele vai nos dizer o seguinte: apegando-se ao exterior, o homem vê a vida apenas no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Então, se a gente ficar só preocupado com as questões que diz respeito à nossa condição física, né, a doença do corpo, o estar bem fisicamente, as questões materiais, né, que eu tenho que comer do bom e do melhor, eu tenho que ter a despensa cheia, eu tenho que ter uma casa bela, né? Então, quando a gente fica muito preso a essas questões materiais, a gente tem uma preocupação maior com a nossa desencarnação. A apreensão diante da morte deve-se à insuficiência das noções sobre a vida futura. A gente não se preocupa muito, né, em estudar, não é em conjecturar não, né, ficar imaginando não, estudar, ir a fundo do que acontece com o espírito depois que ele desencarna. E assim a gente vai conseguir ter uma... Só um minutinho, por algum motivo fiquei carregada assim. A gente vai, depois que a gente estuda um pouquinho mais, que a gente pesquisa, que a gente consegue elaborar na nossa mente possibilidades, porque a gente sabe que, assim como o nascimento, a desencarnação, ela é muito individual, ela é peculiar a cada um. Então, a desencarnação do João não vai ser igual à desencarnação do Pedro, da Maria, do Roberto. Cada um tem uma desencarnação ao seu modo e de acordo com o seu merecimento, com o seu planejamento. Então, quando a gente fica muito preso às coisas da matéria, né, a gente meio que bloqueia a nossa intuição ou o nosso desejo de ir em busca desses esclarecimentos. Então, nesse mesmo, eu não quis botar aqui no slide, mas tem no livro, nesse mesmo capítulo, no capítulo 2, Kardec vem trazendo para nós várias situações que podem nos deixar temerosos com relação à desencarnação. Eu falei aqui do item 4, né? Mas também ele diz o seguinte: para libertar-se do temor da morte é preciso que o homem encare sob o seu verdadeiro ponto de vista, que tenha penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. Como é que a gente faz isso? A gente ficar imaginando assim, como é que deve ser no plano espiritual? Não. A gente vai buscar se desprender da matéria, ou seja, a gente vai buscar desapegar de algumas coisas. Por exemplo, a gente tem noção que a gente precisa da vestimenta, certo? Não vamos andar nus pela rua. Mas eu preciso ter
um número tão grande de peças de roupa, eu preciso ter um número muito grande de calça comprida, um número muito grande de calçados. A minha bolsa precisa ser uma bolsa que custa o valor de um salário mínimo. Eu tenho que ter um número muito elevado de bolsas. Será que é necessário, de acordo com a minha rotina? Porque a gente percebe que determinadas funções, né, de trabalho, a pessoa precisa de uma bolsa adequada para guardar o seu material. Então, ela vai adequar a sua necessidade ao que ela pode consumir. Então, isso é válido. O que a gente não deve fazer é ter acúmulo de pertences, acúmulo de coisas que não nos são necessárias, né? Kardec prossegue aqui também, no item 6, que, falando da questão do apego. Ó. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que relativamente a ela lhes tem sido dado desde a infância. Convenhamos que o quadro inventado pela religião sobre o assunto é pouco sedutor e não tem nada de consolador. Então, desde a nossa infância, a gente recebeu algumas informações. Eu não sei as crianças hoje, né, que com o avanço da evangelização infantil, a gente já vem esclarecendo às crianças a condição do espírito, né, o trabalho no bem. Mas na minha época, né, eu quando criança, eu tinha as piores impressões sobre a desencarnação, sobre a morte. Então a gente fica alimentando quadros tenebrosos, coisas ruins da condição espiritual do ser humano. E ele termina aqui, ó: custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante, cujo senso moral é tão obtuso, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e de moralidade prática. Por que ele está falando isso? Porque às vezes a gente tem uma inteligência aguçada, a gente aprimorou, mas a gente não vai em busca de esclarecimentos. A gente fica preso e reproduzindo informações que a gente recebeu. Mais adiante, ele fala na questão no item 7, ó. Como não acreditam que a felicidade futura depende do trabalho progressivo na Terra, os homens dão aos gozos do mundo o melhor valor. Então a gente fica naquela ânsia de que eu vou viver o máximo que eu puder, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. A gente fica muito preso a viver a vida, o melhor da vida, sem se preocupar com a vida do outro lado. Porque as pessoas materialistas, elas não acreditam que existe vida além da vida. Para elas, a vida é só essa aqui. Não se dão conta que aqui a gente veio com um propósito, a gente veio por um motivo, para cumprir determinadas tarefas, e esse ciclo vai terminar e a gente vai retornar ao plano espiritual. Por isso é muito importante, quando a gente tiver a oportunidade, esclarecer alguns irmãos, esclarecer alguns amigos dos nossos familiares, da nossa condição de espírito reencarnante, de espírito imortal, porque o que vai perecer é o corpo e não o espírito. A gente vai avançar um pouquinho mais aqui. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 155, Kardec tem uma nota para a gente sobre a morte. E ele vai falar também um pouquinho dessa questão como fica o espírito, né? Olha, ele diz o seguinte: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou o perispírito, como a gente conhece, né? A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório, ou seja, não a do perispírito. O perispírito, ele segue junto com o espírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, quando a gente desencarna, o perispírito acompanha o espírito e o corpo fica aqui até se decompor. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, ou seja, não é assim, de modo abrupto, né? Que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, nessa questão
da lentidão, né, do desprendimento, isso é muito particular de pessoa para pessoa. E como eu falei, né, a gente trouxe algumas elucidações. O Richard Simonetti, ele tem, nos estudos dele, ele trouxe para a gente alguns exemplos. E para ficar mais fácil para nós entendermos como se dá essa desencarnação, ele conta uma história do Benigno. Benigno era um trabalhador, né? Ele era pedreiro, e nas suas horas de folga, né, no seu momento fora do trabalho profissional, ele era um incansável trabalhador do bem. Então ele estava sempre auxiliando na distribuição de mantimentos, na captação desses recursos, sempre fazendo a caridade. Até que um belo dia, no momento em que ele estava trabalhando, ele sofreu um desmaio, né? Desmaiou, os amigos auxiliaram, levaram para o atendimento médico e constatou-se que ele tinha um câncer no estômago, então ele já iria desencarnar nessa condição. Richard Simonetti nos mostra que esse irmão, ele não teve esse receio da desencarnação, porque ali ele já teve a intuição de que estava chegando um momento próximo. A gente sabe que nem todas as pessoas que têm o câncer vão desencarnar, mas sabemos que em algumas pessoas, por algum motivo, vai ocorrer a desencarnação através do câncer. E foi o caso do Benigno. Ele teve todo um amparo espiritual para esse desligamento, né? Ele no momento, ele não ficou apegado às coisas aqui da Terra. Ele poderia ter pensado assim: como vai ficar minha família quando eu desencarnar, né? Como é que vai ficar o trabalho lá no centro espírita, já que ele colaborava bastante também. Ele percebeu que ali já estava expirando a vida orgânica dele, mas ele tinha a total certeza da vida espiritual. E como ele tinha méritos, né, ele foi muito amparado no momento do desligamento, né, desse laço fluídico, que a gente costuma chamar de cordão prateado, né, o cordão de prata. Então ele teve todo o amparo do protetor dele, ele teve a mãe dele do outro lado, né, lá no plano espiritual, auxiliando ele, orando por ele também, para que esse desligamento acontecesse de forma bem satisfatória. Então, com as pessoas que trabalham no bem e têm a consciência tranquila, esse temor ele vai se extinguindo. A gente tem um receio, isso aí é normal, mas aquele temor mesmo, aquele medo, aquele pânico que algumas pessoas trazem da desencarnação, o Benigno não teve. Então, o Richard Simonetti, em algumas palestras dele, ele traz esse exemplo para a gente ter uma noção de como o espírito é auxiliado, o espírito trabalhador do bem é auxiliado nesse momento do desenlace, né? Nesse momento do retorno ao plano espiritual. Então, por isso que Kardec nos diz aqui, ó, a observação demonstra que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, seguindo um pouquinho mais adiante, a gente citou a questão da desencarnação. A gente tem nas obras de André Luiz, né, sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier, algumas situações de desenlace, né, bem conflituosas, algumas situações de desencarnação bem atormentada, alguns espíritos que são apegados ainda à parte material. A gente vê em algumas obras que tem espírito que reclama ainda dos seus escravos: não, eu tenho que voltar, porque cadê meus escravos, né? Porque era uma época que as pessoas se julgavam donos dos seres humanos, né? Donos das pessoas que serviam, né, nas suas propriedades. Alguns querem os seus haveres, né, o seu dinheiro. A gente tem casos de pessoas remontando, quem é médium vidente, né, vendo o espírito remexer, procurando as moedas, o dinheiro. Então não é assim que a gente quer retornar ao plano espiritual. A gente quer retornar de forma saudável, retomando, porque lá ninguém vai ficar tocando harpinha, ninguém vai ficar ocioso. Nós que gostamos do trabalho, nós que trabalhamos porque queremos e sentimos satisfação no nosso íntimo
pelo trabalho, a gente vai buscar uma nova frente de trabalho, vai procurar se esclarecer ainda mais, porque nós não sabemos tudo. Não é o fato de conhecermos da doutrina espírita que isso nos denota em nós que a gente é sabedor de tudo. Estamos aqui em aprendizagem e possivelmente nessa encarnação não vamos aprender tudo, né? Precisamos cada vez mais aprendermos, buscarmos e entender esse fenômeno não só da desencarnação, mas como todo o processo de aprimoramento do espírito. Então aqui, ainda no Livro dos Espíritos, tá? Na questão 165, eu peguei uma nota de Kardec. Depois de deixar o corpo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, esse estado de perturbação, ele vai variar segundo a condição da desencarnação, segundo a condição espiritual daquele indivíduo, né, a sua escala, a escala evolutiva, como é que ele se porta, como é que ele caminhou aqui no plano físico, né, quais foram as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas práticas. Então Kardec nos diz o seguinte, muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. O que é essa perturbação? Para a gente ter uma noção, né, assim, só uma lembrando, quando a gente dorme, que a gente acorda, a gente vai acordando gradativamente, né, vai abrindo os olhos, aí percebe se é dia, se é noite, se está claro, se é escuro. E quando a gente acha que perdeu a hora, como é que a gente levanta, né? Já aconteceu uma vez de eu tirar um cochilinho da tarde e eu acordava na madrugada. E quando eu acordei de tarde estava claro, então eu acordei assustada, correndo pela cama, tropecei porque eu achei que eu tinha perdido a hora. E não era dia de trabalhar, era um período normal, simplesmente tirei um cochilinho, mas naquela confusão mental eu achei que era dia de eu ir trabalhar e eu tinha perdido o horário. Para quem está acostumado a acordar na madrugada, acordar com o dia claro fica meio confuso. Então esse estado de perturbação para o espírito é isso, é essa confusão. Ele não sabe muito bem onde está, entendeu? Procura entender o que está acontecendo. Então para alguns espíritos isso é muito tranquilo, alguns, os mais depurados, ele vai acordar no plano espiritual, vai se perceber desencarnado numa boa, já vai ter os amigos espirituais lá, já vai reconhecê-los, já vai dar para visualizar alguns. Já aquele que está mais apegado à matéria, alguns nem se dão conta que desencarnaram. Outros até se dão conta, mas fica meio confuso. Será que eu desencarnei? Onde é que eu estou? Então, isso é muito de pessoa para pessoa. E é isso que Kardec vem nos dizer aqui, quando ele diz: muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é. Então, nessas pessoas, menos longa vai ser a perturbação, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Então, aquele que praticou o bem, ele vai ter esse estágio, essa perturbação tranquilíssima. Aí Kardec nos diz, é calma, né, essa perturbação, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Então, é aquela pessoa que acordou e já percebe onde se encontra, o que está acontecendo. A gente viu lá no Céu e Inferno, né, naquele capítulo 2, né, no segundo capítulo, algumas situações que nos faz temer a morte. Uma dessas situações também é a gente, quando está nessa perturbação, né, quando a gente não está muito inteirado, quando a gente não procura analisar a vida futura, a gente pode, como é que eu vou dizer, fazer o tempo de perturbação ficar maior. Então, quando a gente está sempre pesquisando sobre o nosso futuro espiritual, quando a gente está sempre praticando bem, essa perturbação é bem suave e calma, como Kardec nos diz. Aí a gente vai agora para o livro Céu e Inferno, no item 10, foi aquele que eu falei,
quando ele fala por que os espíritas não são apreensivos diante da morte. Então, Kardec vai nos explicar que nós, por termos um pouco mais, né, de esclarecimentos, esse temor da morte é mais suave. Fica como se fosse praticamente um receio, só um receio do que pode acontecer, como será, é quase uma curiosidade, mas ele é mais sucinto nos esclarecimentos, é melhor a gente ler. Ele diz o seguinte: a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Então nós, que somos espíritas, um dos postulados espíritas, né, é sobre a vida do plano espiritual. Então não tem assim, será que existe espírito? Será que existe a vida após a morte? Para o espírita não tem mais esse questionamento. A gente acredita, a gente tem essa certeza, né? O mundo espiritual aparece-nos em toda a sua realidade prática. A gente tem relatos, é só nos debruçarmos no livro Céu e Inferno, tem um capítulo ali, alguns capítulos, né, de vários espíritos que na época que Kardec estava organizando a nossa doutrina, ele evocou esses espíritos para que eles pudessem contribuir com as suas experiências para a gente ter uma noção de como o espírito se comporta no plano espiritual, como é esse desligamento, como é esse estado de perturbação, como é que ele está vivendo lá. Então existem nessa obra ali relatos de espíritos em várias condições felizes, espíritos revoltados, espíritos mais tenebrosos, né? Tenebrosos porque eles ainda estão endurecidos na sua condição ainda de temporária da prática do mal. Aqueles que são felizes são não porque foi lhes dado essa condição, foi mérito deles, eles buscaram aqui enquanto encarnados fazer o maior possível do bem, né? De bondade, de fraternidade, de solidariedade, da caridade, como Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, né? O amor em ação. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente. Então a gente não tem esse receio de cair no nada. A gente sabe que vai desencarnar e vai retornar à verdadeira vida. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, porque outrora, né, alguns estudiosos até dissecavam os corpos, buscando a alma. Era uma incógnita para o ser humano o que é a alma, o que acontece com a alma. Então não é mais uma abstração, não é mais um gásinho. A gente sabe que a gente tem uma individualidade e a gente tem uma vida, a gente tem um projeto, e esse projeto não acaba com a desencarnação. A alma tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e consegue. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, sobre suas aptidões e percepções. Então, quando nós desencarnamos aqui, não morreu e acabou. A gente continua no plano espiritual. A gente continua com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com o nosso bem-querer. Então, por isso é importante a gente cultivar bons pensamentos ainda aqui no plano físico, para que a gente possa carregar nossa identidade, né, lá no além também, na vida no plano espiritual. E a gente percebe, por mais que a gente estude, né, que por mais que a gente tenha observado os ensinamentos de Jesus na prática do amor, na prática da caridade, a gente vê nas obras, né, a questão da abnegação, a questão da paciência, a questão do não julgamento. A gente já tem esse conhecimento. O conhecimento nós já temos. Falta a gente empenhar esforço, né, para que nós consigamos colocar em prática todos esses ensinamentos. E se a gente tiver a certeza que está tentando o máximo possível, esse retorno à pátria espiritual se dá de uma forma mais tranquila.
reconhece-se, né, verdadeiro espírita pelos esforços, né, que ele emprega em sua transformação moral. Então, quando a gente tiver consciência tranquila que a gente está se esforçando ao máximo para a gente se transformar num ser humano de bem, se transformar numa pessoa melhor, para que a gente consiga retornar ao plano espiritual melhor do que a gente chegou aqui, essa transição vai acontecer de uma forma mais tranquila. Então agora a gente vai ver um curto vídeo, tá? Com a Marina Miranda. Ela tem um canal, né, da minha Nada Mole Encarnação, e ela fala também dessa questão de quem tem medo da morte. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer de uma forma bem séria, mas porém descontraída. E aí, galera do bem? Quem disse que espírita não tem medo da morte? Pois é, gente, ter medo de morrer é algo até natural. Ou você vai dizer, não, tô tranquilo, posso ir agorinha, ó. Mesmo quem acredita que a vida não acaba quando o corpo morre, pode ter um medinho de morrer. Por que é que você está gritando? Isso se dá porque todos os seres vivos têm um instinto de conservação, um impulso que Deus colocou em nós que nos mantém alerta, para evitar situações de risco e cumprir com o que precisa ser feito. Sem isso, os seres vivos não iam ter medo de cair de um lugar alto ou de comer alguma fruta estranha ou até de se expor a predadores, e a gente ia morrer muito mais facilmente. Mas não confunda, o nosso instinto de conservação já é bem mais racionalizado do que o dos outros animais. Tem situações que, mesmo com medo, sabemos que é segura e vamos em frente. Já viu aqueles cachorrinhos que não conseguem descer uma escada? É instinto de conservação. Eles devem ter muito medo de descer aquilo que claramente não foi feito para um bicho de 4 patas. Já a gente se acha o corajoso, se coloca numas furadas e depois fica com medo. Mas a gente tem que saber que o instinto de conservação não é eterno. Ele só dura enquanto a gente não tem noção da vida futura, não sabe direito o que vai acontecer. Quando a gente descobre que a vida não acaba e a morte não é o fim, a gente entende com mais calma que um dia ela chega e é isso aí, faz parte da vida. Mas aceitar isso não é ficar esperando a morte chegar. O buraco é bem mais embaixo. Entender a vida futura é dar valor ao futuro sem deixar de dar valor ao presente. Deu para entender? Pois sabemos que aquilo que vem depois da morte é exatamente aquilo que construímos enquanto encarnados. Então não precisa ter medo da morte se você está trilhando um bom caminho. Mas não é a atitude de um dia. O mérito da tranquilidade em confiar que o melhor nos aguarda está no nosso esforço diário de sermos melhores. Outra coisa que complica é o apego às coisas materiais. Você pode ser religioso, ler várias obras, frequentar um centro, ser caridoso e ter toda a certeza do mundo que o que você constrói vale a pena, mesmo que só depois de desencarnar, porque você acredita de verdade na vida futura. Mas acontece que você adora o seu carro, as suas joias, não consegue se desprender da família, acha que eles não vão saber se virar sem você. E o trabalho no centro? Como é que vai continuar sem a sua ajuda? Aí lascou! O apego à vida terrena atrapalha e muito a continuação da vida espiritual. Mas como diria meu pai, caixão não tem gaveta. Ou seja, a gente não vai levar nada mesmo. Mas se você disse no começo do vídeo que não tem medo de morrer e que está prontinho para ir a hora que for, parabéns! Se esse sentimento vem junto com boas ações, desapego à vida material e a certeza de que a vida não tem fim, você está pronto. Mas pronto para aproveitar essa encarnação da melhor forma possível, sabendo que a cada passo dado aqui é um passo dado na nossa caminhada espiritual, não pronto para morrer. Vamos entender a morte não como a degradação do corpo, mas como o retorno da alma ao lugar que ela pertence. Não é um adeus, é só um até logo. Meu pai também sempre fala, para mim, alguém que morre fez uma viagem. É como se tivesse ido ali em Goiânia, e um dia a gente vai se encontrar. Mas se você é espírita e tem medo do que pode vir depois, não esquenta. Estude mais e você vai descobrir que a vida futura é uma continuação daquilo que fazemos. Então ela pode ser maravilhosa.
Mas mesmo sendo espírita de carteirinha, eu desejo para todos nós uma encarnação bem longa, para a gente aproveitar todas as oportunidades e continuar construindo um futuro melhor. Se você gostou... Agora que a gente viu o vídeo, né, vamos analisar pequenas coisas. Tudo que ela falou ali, essas informações estão lá no Livro dos Espíritos, né, e também no Céu e Inferno. Mas ela começou falando da questão da conservação, né, do instinto de conservação. Então a gente sabe que é natural, né, a gente ter esse medo de morrer, porque Deus nos dotou, né, desse instinto de conservação. Por quê? Para que a gente não desperdiçasse a nossa encarnação, para que a gente desse o máximo valor a esse momento presente. Só que dar valor não é curtir a vida doidada, como a gente vê algumas pessoas fazendo, né? Curtir a vida de forma desregrada, de forma irresponsável, sem um discernimento. A gente pode usufruir das benesses, das maravilhas que Deus nos deu, essa natureza linda, praias maravilhosas, né? O fruto, né? Os alimentos. A gente precisa do alimento do corpo, a gente precisa arejar a mente, a gente precisa o mar. Quem já tomou um banho de mar? Como a gente se sente, né, quando a gente mergulha? Isso tudo tem que ser usado com equilíbrio, né? No momento que a gente precisa se enganjar no trabalho, a gente vai ao trabalho. No momento que a gente precisa de repouso, a gente busca o repouso. No momento que a gente precisa do lazer, a gente vai ao lazer. Então, tudo isso com muito equilíbrio, sem nunca perdermos aquele sentido, né, a certeza de que a gente veio aqui com um propósito. Então, esse instinto de conservação é para isso. A gente tem um pequeno temor para que a gente não desperdice a nossa encarnação e acabe retornando para o plano espiritual antes do momento que estava planejado. Apesar de que, como a gente sabe que o nosso planejamento não é um planejamento fechado, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, então os amigos espirituais não interferem, os amigos do bem não interferem no nosso livre-arbítrio, então eles nos sugerem atitudes boas, pensamentos bons, mas a decisão final é sempre nossa. A gente pode até pedir orientação, poxa, eu estou precisando muito de um aconselhamento, fazer a prece, pedir, mas a decisão final é nossa. E pode ser que a gente acabe, por conta do nosso livre-arbítrio e das nossas decisões, fazendo práticas que não são a favor do nosso zelo corporal, da nossa condição moral. Isso pode encurtar a nossa encarnação, né? Isso não é legal para nós, a gente retornar ao plano espiritual antes do momento previsto. Então, o instinto de conservação é para isso, para a gente valorizar o nosso tempo presente, valorizar a nossa vida aqui para nós continuarmos fazendo bem. Ela falou também, né, da questão principalmente da morte, né? Então, quando entendemos que a vida não acaba, que a morte não existe, que a vida continua no mais além, ficamos mais tranquilos. Então, conforme a gente vai avançando nos estudos da doutrina espírita, a gente tem a certeza que existe uma vida no plano espiritual. Então, a gente não vai querer encurtar esse momento e querer chegar lá de cabeça baixa. A gente quer chegar bem, né? Como disse Paulo, né? Combati o bom combate, a gente fez tudo o que a gente precisava, a gente lutou, a gente se esforçou e retornou para o plano espiritual no momento que era necessário retornar, não porque a gente abreviou a nossa vida, né? Ela fala também que entender a vida futura é dar valor ao futuro sem abandonar a vida presente. Então, a gente não pode ficar vivendo lá no futuro, querendo imaginar, agora eu já sei que existe uma vida futura, que eu vou voltar para o plano espiritual, e negligenciar o nosso momento aqui, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que viver aqui com a meta, né? Com foco no futuro, mas dando o melhor possível de nós aqui no plano físico. E agora eu trouxe uma imagem aqui para nós. Nessa imagem nós temos a sequência de folhas. A gente vê a folha ali no seu estado natural, ela verdinha, depois ela vai envelhecendo um pouquinho mais, vai ficando mais verdinho claro, com um amarelo,
depois ela fica completamente amarela, depois ela vai ficando mais envelhecida e depois envelhece por completo. A gente aceita mais a desencarnação quando ela tem o seu processo natural, né? Embora a gente ame os nossos idosos, né, os nossos entes amados, quem tem vovó, quem tem bisavó, quem tem papai, quem tem mãe, né? Mesmo eles estando numa idade avançada, a gente não quer que eles se vão, né? A gente quer eles aqui perto da gente. É um sentimento egoísta, a gente quer eles aqui pertinho, embora a gente saiba que eles têm que partir. Então, quando acontece a desencarnação natural, né, por velhice, a gente aceita de uma forma melhor. A gente fica até triste, mas aceita. Quando ocorre em crianças, em jovens, ou quando é uma morte de forma violenta, um acidente de carro, um assalto, o ser humano tende a não ter aceitação, né? A gente fica mais resistente a aceitar. A gente diz que quer justiça, mas que na verdade a gente quer a vingança daquele que tirou, né, que proporcionou a desencarnação, que pra gente, né, é precoce, mas nós não sabemos dos desígnios de Deus. A gente não tem a total certeza de que aquele ente amado, de que aquele amigo partiu de forma precoce. A gente não sabe o que estava determinado para aquele irmão, para aquela irmã. Então, quando a gente tem que ter a preocupação até na hora dos comentários, porque até os comentários pode perturbar. Lembram da perturbação que o espírito passa no momento da desencarnação? Será que nós gostaríamos de exacerbar, de aumentar essa perturbação desse irmão, desse amigo? Então, a gente tem que ficar atento também aos nossos comentários, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Nesse momento, prece é o melhor a fazer. Prece por nós, prece por eles, né? Pedir aos bons amigos, aos amigos espirituais que acolham, que façam o desligamento tranquilo desta alma, né? Sempre rogando a Jesus o melhor, que o melhor seja feito. E aí a gente percebe que existe o temor da morte, mas existe aquele temor mais exacerbado, que chega a se transformar numa fobia. E a gente pesquisando, essa fobia ela tem um nome, tá? E se chama tanatofobia ou necrofobia. São aquelas pessoas que desenvolvem uma fobia de tudo que se relaciona à morte. Então, quando as pessoas falam, quando você vai falar alguma coisa, né? Porque assim, a pessoa sábia, ela sabe que vai desencarnar, ela toma algumas precauções. Quem tem conta bancária já deixa os familiares cientes daquela conta. Quem tem bens a deixar, já deixa tudo estipulado no testamento. Isso não é você não está desejando a morte, você só está fazendo a transição de uma forma natural que não cause transtornos materiais a quem vai ficar aqui, né? Então você toma algumas providências. E para algumas pessoas isso soa mórbido, né? Soa estranho. E já está falando de morte, elas se recusam a falar. Então quem sofre de tanatofobia tem um medo excessivo da própria morte e da morte de outras pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades, né? Seu círculo social. Então ela tem algumas sensações físicas, algumas sensações mentais e acarreta alguns sentimentos dela, o emocional dela fica abalado. A gente vai ver aqui, eu tentei colocar, não botei tudo, né? Porque também ia se prolongar muito. Que a sensação física que essa pessoa sente, ela sente tontura, ela chora descontroladamente, tem palpitações, tem tremores, tá? Tem náuseas, soa constantemente, sente falta de ar, tem sensação de asfixia, sente dor no peito, né? A boca fica seca, sente dores no estômago. E as sensações mentais? Ela tem crise de pânico, ela tem perda de controle, ela fica meio azucrinada, né? Tem medo de enlouquecer, repetição de pensamentos sangrentos, então são pensamentos que ficam repetitivos, ela cria cenas, né, na mente, tem dificuldade de diferenciar a realidade da ilusão. E nas questões emocionais, ela tem o desejo de fugir da situação atual, a pessoa se isola. Então, além dela não querer comentar sobre a morte, ela também se isola para poder se precaver dessa sensação de morte. Ela não quer morrer, então o que ela faz? Ela se resguarda, porque ali ela vai diminuir as chances dela morrer, na mente dela, né?
Outra sensação emocional que ela tem é a preocupação extrema. Então ela fica muito preocupada com essa questão. Ela sente tristeza, ela tem medo do futuro e tem uma sensação de impotência, que realmente a gente não tem como determinar se uma pessoa vai ou não vai desencarnar. Isso não cabe a nós. E aqueles que promovem a desencarnação de alguém é uma pessoa que infelizmente vai ter um futuro aí a reparar. Então a gente percebe que quando a gente tem algumas pessoas que extrapolam, né, essa questão do medo da morte, se a gente alimentar muito esses pensamentos, a gente pode acabar levando ao quadro de fobia, que tem que ser tratado, tem que procurar uma assistência médica, né, psiquiatra, psicólogo, para a pessoa desabafar, conversar qual é o receio dela, né? Eu tinha uma amiga que ela temporã, né? Os pais a conceberam já numa idade muito avançada. Então, quando ela atingiu a faixa de seus 20, 21 anos, os pais já estavam numa idade bem avançada. Então, o medo dela é que, hoje eu não tenho mais o contato com ela, é que eles desencarnassem. E ela sabe que isso um dia ia acontecer. É um processo natural da vida. Então, ela não estava preparada para isso. Então, o medo dela era constante. Não é o que pra gente era natural, de que eu posso um dia ficar sem a presença dos meus filhos, sem a presença da minha mãe, sem a presença do meu cônjuge, né? Para ela era um pensamento corriqueiro. Tudo que ela fazia, a refeição à mesa, que tinha que ser um momento de alegria, ela falou, e se eu não tiver mais esse momento? Um passeio à praia, e se eu não puder, e se eu não tiver mais esse passeio? Então o tempo todo isso estava na mente dela, já acarretando um traço bem aparente de fobia. Então, avançando um pouquinho mais, né, no nosso estudo, tem muito mais além disso, a gente trouxe aqui de tudo que a gente viu a nossa contribuição para ter um presente melhor, né? Então a gente vai ver nesse vídeo, o ter reticência, morrer, viver. Se a gente ficar muito preocupado com a morte, a gente esquece de viver o presente. Então temos aqui algumas sugestões, né, do que a gente viu, que os espíritos dizem para nós. Então, viva com um propósito. A gente reencarnou com um propósito. Lá no Céu e Inferno, nesse mesmo capítulo 2, ele vem falando, né, Kardec vem nos dizendo que a gente reencarnou para ser fraterno, para a prática do bem, para a prática da caridade. Encontre um caminho para fazer essa prática, né? No trabalho, dedique-se a um trabalho voluntário. Então, dê a sua contribuição. O que você tem mais afinidade? É com o trabalho manual? É com a tecnologia? Na conversa? Busque um caminho que você possa se dedicar a alguém. O trabalho do bem fortalece muito o ser humano, né? Ele se sente mais útil. Compreenda o mundo espiritual. Eu citei alguns ali, mas tem várias obras, né? Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra bem, nos assina as obras subsidiárias, né? Que através da psicografia nos mostra como a condição dos espíritos no plano espiritual. Os romances, né, de André Luiz, as obras de Humberto de Campos são maravilhosas também. Busque o autoconhecimento. Lá na questão 919, né, Kardec pergunta aos espíritos um meio prático e eficaz, né, da gente se melhorar e resistir à atração do mal, porque a gente meio que, pela nossa condição ainda de espírito inferior, algumas coisas que não são boas para nós nos atraem ainda. Como é que a gente pode resistir a essa atração, né? Qual o meio mais eficaz? Então Santo Agostinho nos dá uma dica para a gente se autoconhecer. A gente conhecendo o que tem de bom em nós, a gente vai potencializar o que tem de bom. E se a gente tiver algumas coisas, e temos, né, ruins em nós, a gente vai tentar o máximo possível tirar isso da nossa caminhada. A gente vai se esforçar para combater as nossas imperfeições. Outra coisa que a gente pode fazer também é mudar o paradigma mórbido acerca da desencarnação. Por conta de todas aquelas histórias que a gente vem ouvindo ao longo, né, da nossa existência, a gente acaba criando ilusões sobre a desencarnação. Então é para a gente desconstruir esses maus pensamentos, essa coisa fúnebre, né, de que o espírito partiu
e que vai para o inferno ou que vai arder no mármore do inferno, algumas expressões que a gente brinca, mas que não são adequadas. O principal é a gente orar, fazer uma prece para que o Espírito retome a sua caminhada e como a gente gostaria que fosse conosco. Se eu desencarnasse agora, eu ia gostar que alguém estivesse fazendo piada do meu nome, que alguém estivesse chorando, se debulhando em lágrimas, sinalizando que era importante eu estar aqui? Não, eu ia querer que as pessoas emanassem vibrações positivas para mim. Então, se a gente quer isso para nós, por que não ofertar isso para aquela pessoa que a gente ama muito, que a gente quer que fique bem? Então, lembranças boas, lembranças positivas dessas pessoas. Ainda no Livro dos Espíritos, a gente está se aproximando do dia 2 de novembro. Aqui no Brasil, né, as pessoas visitam os túmulos, né, os sepulcros dos seus amados, das pessoas, dos artistas, né? A gente tem essa cultura de ir lá visitá-los. É uma forma que algumas pessoas têm de se aproximar do seu ente amado. A doutrina espírita ela faz um trabalho muito bom nos cemitérios, né, de levar mensagem de consolo a essas pessoas, de levar esclarecimento que o seu ente amado não está naquele cemitério ou não deveria estar. Ele tem que estar no plano espiritual, progredindo, caminhando, continuando a sua jornada evolutiva. Mas nem todas as pessoas têm um esclarecimento, né, ou têm essa educação moral, essa educação acerca da desencarnação que nós temos. Então, a nossa responsabilidade com relação a esse esclarecimento também. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 321, né, Kardec faz algumas perguntas. Ele diz o seguinte: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Então, ou seja, para nós aqui, né, no nosso caso, nossa realidade, o dia 2 de novembro é mais importante que os outros dias do ano? Eles vão ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos? Ou seja, os espíritos saem lá do plano que eles estão e se aproxima daquele túmulo lá para ficar perto do ente querido que o evocou através do chamamento, né? E os espíritos dizem o seguinte, é uma resposta bem curta: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos. Então, é o pensamento que chama o espírito, como fazem no outro dia qualquer. Então, não é muito importante a gente ir ao cemitério, mas algumas pessoas o fazem e a gente respeita. Então, e também não é muito bom a gente lembrar dos nossos amados apenas no dia 2 de novembro, no dia que comemoramos os chamados finados. A gente deve mentalizar os nossos queridos sempre. Estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, mentaliza vibrações boas para esses amados, mentaliza vibrações boas para os nossos vizinhos, né? A gente está fazendo a prece, a gente vibra pelos encarnados e pelos desencarnados. Fazer uma prece para esses irmãos não é chamá-los ao nosso convívio. Algumas pessoas têm preconceito e uma ideia errônea de que não devemos fazer prece para os desencarnados, que estamos chamando-os. Se o desencarnado estiver em trabalho, ele vai continuar no trabalho dele lá, ele vai receber essas vibrações de luz e paz. Então é muito importante a gente emanar sentimentos bons, de alegria, nunca lembrá-los com tristeza, com revolta, com cobranças, né? Às vezes a gente cobra daquele amado irmão que partiu: olha, eu estou nessa situação porque você nos deixou assim. Isso não é bom nem para nós e nem para o irmão que partiu. Então, a prece é sempre importante, independente do dia, da hora, do momento, sempre em prece. E desejamos muito que o nosso ente amado não esteja mais naquele local onde a gente coloca os despojos carnais, que ele siga para o plano espiritual como nós gostaríamos de seguir. Nós não gostaríamos de ficar preso ao túmulo, né? E para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe aqui para a gente recordar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né? Inicia-se com um trecho do Evangelho de São João, que diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar.
Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também aí estejais. Então a gente percebe que nós não estamos desamparados nunca, nem enquanto espíritos encarnados, nem aqui no plano físico, e nem depois que a gente retorna à verdadeira vida. Mas o que são essas moradas, né? Aí Kardec vem nos explicar o seguinte, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, enquanto ele aguarda uma nova encarnação. Conforme se ache este mais ou menos depurado, ou seja, e desprendido dos laços materiais, depurado das coisas que a gente deixou aqui, né, desapegado dos bens espirituais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Então, vai variar de espírito para espírito. E ele finaliza aqui dizendo o seguinte: enquanto o mal, enquanto o espírito mal fica atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes, se isolando, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais, porque ele não procurou aqui no plano físico, na sua vida presente, ter boas atitudes e temporariamente tem uma vida de sofrimento no plano espiritual. Eu disse temporariamente, porque todos nós estamos sujeitos à misericórdia de Deus. Aí o justo, aquele que praticou o bem, o justo em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Não é um estado físico, é um estado de alma. Então, que a gente procure ter atitudes boas, pensamentos bons, emoções boas aqui na nossa condição de encarnado, para que a gente não tenha esse receio da desencarnação. Para finalizar, de fato, eu trouxe uma mensagem do Momento Espírita, que é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo agora, e que tem o título Se Não Houvesse Amanhã. É do CD Momento Espírita, volume 7, se eu não me engano, do livro 3, que agora eles estão publicando as mensagens, mas no CD 7, volume 7, com certeza está lá. Então é mais ou menos assim que o narrador nos fala. Sabe, eu que costumava deixar muitas coisas para amanhã, resolvi lhe dizer hoje o quanto você é importante para mim. Porque quando acordei pela manhã, uma pergunta ressoava na acústica da minha alma: e se não houver amanhã? Então, hoje eu quero me deter um pouco mais ao seu lado, ouvir suas ideias com mais atenção, observar seus gestos mais singelos, decorar o tom da sua voz, seu jeito de andar, de correr, de abraçar. Porque, se não houver amanhã, eu quero saber qual é a sua comida preferida, a música que você mais gosta, a sua cor predileta. Hoje eu vou observar seu olhar, descobrir seus desejos, seus anseios, seus sonhos, os seus sonhos mais secretos e tentar realizá-los. Porque, se não houver amanhã, eu quero ter gravado em minha retina o seu sorriso, seu jeito de ser, suas manias. Hoje eu quero fazer uma prece ao seu lado, descobrir com você essa magia que traz tanta serenidade. Quero subir aos céus com você, pelos fios invisíveis da oração. Hoje eu vou me sentar com você na relva macia, ouvir a melodia dos pássaros e sentir a brisa acariciando meu rosto, colado ao seu, em silêncio e sem pressa. Hoje eu vou lhe pedir por favor, vou agradecer, vou dizer me desculpe, pedir perdão, se for necessário. Sabe, eu sempre deixei todas essas coisas para amanhã, mas o amanhã é apenas uma promessa. Hoje
é o presente. Assim, se não houver amanhã, eu quero descobrir hoje qual é a flor que você mais gosta e lhe ofertar um belo ramalhete. Sabe, eu sempre costumo deixar as palavras gentis para dizer amanhã, os carinhos para fazer amanhã, muita atenção para prestar amanhã. Mas o amanhã talvez não nos encontre juntos. Eu sei que muitas pessoas sofrem quando um ser amado embarca no trem da vida e parte sem que tenham chance de dizer o que sentem. Sei também que isso é motivo de muito remorso e sofrimento. Por isso, eu não quero deixar nada para amanhã, pois se o amanhã chegar e não nos encontrar juntos, você saberá tudo o que eu sinto por você e saberei também o que você sente por mim. Nada ficará pendente. Quero registrar na minha alma cada gesto seu. Quero gravar em meu ser para sempre o seu sorriso, pois se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo, mesmo estando temporariamente separados. Sabe, eu não sei se o amanhã chegará para nós, mas sei que hoje eu posso dizer a você o quanto você é importante para mim. Seja você meu filho, minha filha, meu esposo ou esposa, um amigo talvez, você vai saber hoje o quanto você é importante para mim, porque se não houver amanhã. Então, nessa mensagem do Momento Espírita, o que mais ficou gravado aqui na minha mente é quando ele diz assim, quero gravar em meu ser para sempre o seu sorriso. Eu acho que é assim que a gente deve lembrar das pessoas que a gente ama, com um sorriso, os sentimentos bons dela, as práticas boas dela. E ele diz o seguinte, se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo. Então a gente traz no nosso íntimo aquela pessoa amada, aquela pessoa não se apagou feito um gásinho. Lembra? Ela leva a individualidade dela e a gente traz essa recordação boa. E ele continua, mesmo estando temporariamente separados. Morte é isso, é separação temporária. É nisso que a gente tem que crer. É temporário. A gente um dia vai se encontrar. Então é isso, pessoal, o recado, né? A mensagem através da doutrina espírita, que nós, né, que a gente nunca faz estudo sozinho, a espiritualidade está sempre nos acompanhando, queremos trazer para que tenhamos essa firmeza, essa certeza de que a morte não existe. E se a gente quer perder esse medo do retorno à pátria espiritual, pratiquemos o amor. É um exercício diário. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade. Agora, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos, imaginarmos o meigo Jesus bem próximo a nós e dizer dessa forma: Mestre amigo, irmão querido, agradecidos estamos por nos ajudar a termos essa certeza de que nunca estamos sós, de que nunca estamos desamparados, de que o Senhor nunca nos deixará. O Senhor mesmo falou que nunca abandonaria uma só de suas ovelhas. Então nós somos suas ovelhas, Senhor. E assim rogamos não só por nós, pedimos as suas bênçãos, a sua luminosidade, o seu carinho para todos aqueles que amamos e que retornaram ao plano espiritual. Rogamos as suas bênçãos, Jesus, para aqueles que retornaram à pátria sem essa noção de que continuam vivos, aqueles que ainda estão perturbados, que não se deram conta da sua condição de espírito imortal, que eles também, Senhor, no momento propício, percebam os seus anjos de guarda, os seus protetores ao seu lado, tentando os orientar. Que o teu amor, Jesus, cubra a nossa multidão de erros, que
que a gente consiga ter firmeza de ânimo, alegria de viver para continuar a nossa caminhada. Muito obrigada, Jesus. Somos muito gratos por estar conosco, somos muito gratos por todos os dias nos fortalecer e nos dar esse ânimo. Graças a Deus, que assim seja.